É um grande privilégio para mim estar aqui com vocês hoje, esta noite. Estar aqui com você essa noite, lembre-se, não estou aqui apenas com adultos, também aqui com adolescentes, com as crianças. E eu quero que você saiba que quando estamos pregando, você está em nosso coração, na mente. Queremos tanto para você. Está crescendo em um mundo bem diferente daquele que eu conheci quando criança. Mas seu Deus não é diferente. E Ele não perdeu nenhum poder. Ele nunca voltou atrás, nunca mudou. O Deus que foi fiel a todas as gerações será fiel a vocês. Mas vocês devem ser fiéis a Ele. Jovens, vocês devem empregar todos os seus dons, todos os dons que Deus lhe deu, para conhecer a história de Deus, conhecer o Deus da história. E para saber que a maior revelação de Deus já foi ou será dada é a pessoa de Jesus Cristo. Agora vamos começar olhando para Gênesis capítulo 2. Há um comando. Um comando é dado no versículo 16. O Senhor Deus ordenou ao homem dizendo: qualquer árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerá, porque no dia em que comer dela, certamente morrerá. Vamos ao Senhor em oração. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. E obrigado pelo Espírito Santo. Por favor, nos fortaleça em nossa fraqueza. Nos ilumine em nossa estupidez. O Senhor que ajuda os fracos, mostre-se forte. Em nome de Jesus, amém. Agora eu vou falar sobre uma parte da história redentora. Eu quero que vocês jovens entendam que eu estou pregando o evangelho para você. Não é suficiente ouvir essas coisas. Essas coisas devem entrar no seu coração e você deve se perguntar: está tudo bem comigo? Está tudo bem comigo? Eu conheço o Senhor? Agora, quando nós olhamos para esse comando, antes de tudo, algumas coisas que eu quero que você veja. Se você puder entender o que está acontecendo, isso ajudará por toda a sua vida cristã. O ajudará a entender o relacionamento do homem com Deus. O que significa mostrar uma devoção genuína a Deus. Agora, quando olhamos para esse mandamento, a primeira coisa que precisamos ver é que é contraintuitivo. É realmente contraintuitivo. Se formos para o capítulo 3 e olharmos para o versículo 6, diz que quando a mulher viu que a árvore era boa para se comer, que era um deleite para os olhos e que a árvore era desejável. Agora, suponho que eles estavam bem cientes, pelo menos de alguma forma, alguma dessas coisas. Antes da primeira mordida, quando olhassem para aquela árvore, não ficaria surpreendido se fosse a árvore mais bonita do jardim. Não ficaria surpreso se o seu aroma fosse extraordinário. Não ficaria surpreendido ou surpreso se o seu fruto não parecesse absolutamente delicioso. Agora, o que eu estou tentando dizer é que não havia nada que eles pudessem ver naquela árvore que indicasse que ela traria morte. Absolutamente nada. Não havia nenhuma razão para eles pensarem que aquela árvore lhe faria mal. Exceto uma coisa: a palavra de Deus. Isso é o teste. Sempre acontece. Seu relacionamento com Deus é determinado pelo seu relacionamento e compromisso com a palavra dele.
E se formos pela história de Israel, se formos pela história da igreja, se passearmos ao longo da nossa breve história desse planeta, veremos que essa é a batalha eterna. É sempre essa batalha. A batalha nunca muda. Eu vou fazer o que é certo aos meus próprios olhos, ou vou confiar na palavra de Deus? Essa é sempre a questão. Agora, por que o teste é dessa maneira? Por que foi configurado dessa maneira? A questão é, a palavra de Deus é tão importante, é importante. Ela é importante porque é a melhor maneira de mostrar a verdadeira devoção. Deixe-me dizer de outra forma. A maior demonstração da verdadeira piedade é acreditar na palavra de Deus. É acreditar na palavra de Deus, porque em toda a Escritura, a palavra de Deus e a natureza de Deus estão inteiramente ou diretamente relacionadas. Você não pode ter uma sem a outra. Se você não acredita na palavra de Deus, então você não acredita em tudo que ele diz sobre o seu caráter. Agora, isso é muito importante, não apenas para a queda ou para a história da redenção, mas para a nossa própria vida. Essa é uma batalha, não é? Sempre foi e sempre é. Você vai acreditar na palavra de Deus? Você vai? Porque é assim que ele está chamando Adão e Eva. Para você saber como seus pais vão dizer... Vamos dizer que seu pai diga algo. Você deveria fazer isso porque é certo. Porque é certo. Porque eu disse. Não funciona com os pais. Mas funciona. Trabalhe com Deus. Sua palavra é uma expressão do seu caráter. E seu caráter é um caráter que é impecável e puro. Ele é santo. Não só diz a verdade, ele sabe a verdade. Ele é a verdade. Então, jovem, me escuta. Durante toda a sua vida, você vai ter que tomar uma decisão. E que você vai fazer sobre a palavra de Deus. Porque seu relacionamento com a palavra determinará seu relacionamento com Deus. Sua devoção à palavra. Quando eu estava no seminário, eu estava constantemente sendo avisado por professores para ser muito cuidadoso em fazer da Bíblia um ídolo. Que mentira! Que distorção, uma mentira distorcida que eles estavam alimentando os jovens. Porque há um sentido real em que a palavra de Deus e o caráter de Deus são um só. E não vá se apresentar alguém que acredita no caráter dele se você não acredita no que ele diz e no que ele falou em sua palavra. Agora eu quero te mostrar que isso não é apenas encontrado aqui. Eu quero que você mantenha a Bíblia aberta. Eu quero te mostrar. Vamos aqui ao livro de Mateus. Capítulo 4. Mateus capítulo 4. Versículo 4. Isso é o que está acontecendo no jardim. Ele respondeu e disse que está escrito: o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se Adão e Eva tivessem seguido isso, tudo teria sido diferente. Tudo teria sido diferente. Agora, só por um momento, para o livro de Romanos. Como disse, eu vou tratar isso de uma forma um pouco diferente. Que eu quero te mostrar o impacto verdadeiro. Quero que vejam que essas coisas aconteciam antigamente e elas continuam acontecendo hoje. A batalha é sempre a mesma. Olha, Romanos 4, versículo 19. Sem enfraquecer a fé, ele contemplou o seu próprio corpo, e agora, como morto, desde que ele tinha cerca de 100 anos, a morte do ventre de Sara, ainda com respeito à promessa de Deus, ele não vacilou na incredulidade, mas cresceu forte na fé, dando glória a Deus. Agora, veja o que está acontecendo. Aqui é o mesmo que no jardim. Abraão é solicitado para fazer a mesma coisa que Adão. E olhe, a árvore, eles estudaram, eles examinaram, eles a viram de longe, eles chegaram perto, eles a cheiraram, sentiram o cheiro da árvore. Não há nada que eles pudessem ver para lhe dizer que era mortal, exceto a palavra
de Deus. Olhe para Abraão. Esperança contra esperança. O que isso significa? Ele olhou para o seu próprio corpo e viu que estava quase morto. Ele olhou para sua esposa. Ela estava além da idade de ter filhos. Ele não tinha nenhuma razão para acreditar que ele teria um filho, exceto por uma coisa: a palavra de Deus. A palavra de Deus. Agora, eu poderia percorrer toda a Bíblia, toda a Escritura e mostrar a você narrativas, exemplos e histórias onde homens fizeram isso ou deixaram de fazer aquilo para acreditar em Deus ou não acreditar em Deus. Agora, isso nos mostra algo muito, muito importante. Existem duas coisas mortais, me escute. Jovem, você é jovem. Você agora mesmo pode começar a estudar a palavra de Deus. Agora mesmo você pode mudar o curso da sua vida. Existem duas coisas mortais. Uma delas é a ignorância da palavra de Deus. Ignorância. Tudo mais que tem acontecido no evangelicalismo hoje, nos últimos anos, parte disso é resultado de pura ignorância da palavra de Deus. Ignorância. Ou incredulidade. Incredulidade. Você ficará surpreso com quantas vezes incredulidade e desobediência estão relacionados no Antigo e no Novo Testamento. Você ficará surpreso que às vezes a palavra de obediência, na verdade, é crença e obediência de crença. As duas estão relacionadas. E aqui está a questão. Não apenas você entenderá Gênesis 3 melhor após essa noite. A pergunta é, você cometerá o mesmo erro? Ou você acreditará em Deus, ou você aprenderá com os pais caídos? Ou você continuará a repetir o mesmo erro de não acreditar na palavra de Deus? Você cairá na linha dos juízes, que fizeram o certo segundo seus próprios olhos e a sua vontade. Ou você seguirá a palavra do Deus vivo, e ao fazê-lo, dará honra a Deus. Agora, sabemos que eles desobedeceram. Se formos para Gênesis capítulo 3, versículo 6, o que podemos ver? Quando a mulher viu que a árvore era boa para comer, que era um deleite para os olhos, que a árvore era desejável para dar entendimento, ela tomou dela, ela tirou do seu fruto e comeu, e ela deu também ao seu marido, que com ela ele comeu. Ela confiou no que ela viu. Ela confiava no que ouvia. E ele confiou no que ouvia em outra voz. Talvez ela confiava no que cheirava. E ela caiu. E o marido dela caiu com ela. Agora, tantas vezes eu ouço pessoas dizerem, sim, ele caiu porque ele ouviu sua esposa. Isso é um absurdo. Ele não caiu porque ele ouviu sua esposa. Minha esposa me deu muitos bons conselhos. Minha esposa me ajudou a entender a passagem nas Escrituras. Eu devo muito à minha esposa. Ele sentiu e ele pecou porque ele ouviu sua esposa quando ela estava dizendo coisas contrárias a Deus, a palavra de Deus. Ao longo da sua vida, Abraão teve que sacrificar Isaac. O que eu quero dizer com isso? Há tantas vozes neste mundo, e muitas delas se vestem com uma espécie de traje religioso, até mesmo um traje evangélico, até mesmo uma roupa reformada. E eles vão dizer a mesma coisa que o diabo diz. A mesma coisa que ele diz aqui. Deus realmente disse isso? Então, com o tempo você ouvirá da mesma fonte, da mesma boca, que Deus evoluiu. Você não deve conhecer a palavra. Você deve conhecer a palavra de Deus. Por que a desobediência à palavra é um crime tão hediondo? Por que é tão vil? Quero dizer,
Afinal, não foi como se eles tivessem cometido genocídio. Foi um pedaço de fruta. Você vê, jovem, aqui está o que você precisa entender. Quando digo às pessoas que elas são pecadoras, tem muito impacto sobre eles, muito pouco impacto. Eles riem do pecado. Eles se gabam do pecado. Eles pensam em novas maneiras de pecar. Porque a palavra pecado não tem mais nenhum impacto, nenhum significado para eles. Que eles não conhecem aqueles contra quem eles estão pecando. E eu terei de dizer que isto engerará a culpa dos pregadores. Sempre que um país está à beira da destruição, não culpem os políticos, culpem os pregadores, que não conhecem a Deus. Eu lembro-me de um jovem cheio de zelo, pregador de rua, ele vivia na rua, pregava para as pessoas na rua. Ele queria estudar a Bíblia e tudo mais, mas não era muito bem instruído. Eu lembro de alguém me mandando um vídeo grande na época, coloquei na TV pequena, com uma tela desse tamanho, e era R.C. Sproul, Santo de Deus. Eu me lembro de sentar na cadeira de plástico, assisti por alguns minutos, então eu notei que eu estava sentado na beirada da cadeira, então demorou muito para eu ficar de joelhos. Não demorou muito. Então eu percebi, estou assistindo esse vídeo, olhando para R.C. Sproul, às vezes para baixo, com meu rosto no chão, clamando a Deus. Ele me apresentou a um Deus das Escrituras. Você sabe que essa visão de Deus mudou a minha visão do pecado, mudou a minha visão da minha vida, minha visão da salvação, mudou a minha visão de tudo. De tudo. Quando você peca, você não está pecando contra alguém ou alguma coisa, contra uma pequena cidade. Está pecando contra o Rei da Glória. Imagine isso. No dia da sua criação, no dia da criação, esse Deus que eles estão desafiando, no dia da criação, disse aos planetas: coloquem-se lá, ali, ali e ali. E eles obedeceram. Ele disse às estrelas, galáxias, sistemas solares: fiquem aqui, comece aqui, vá até lá, e depois voltem. E eles obedeceram. Ele disse: montanhas se levantem, vales sejam derrubados. E eles obedeceram. Ele disse ao grande mar: você só chegará até aqui. Esse é o seu limite. Você não irá passar daqui. E o mar o adorou e obedeceu. Então ele olhou para 2 pequenas partículas de poeira, respirando o ar que ele havia dado a eles, e disse: apenas uma coisa me obedeça. Não. Não. É por isso que no dia do julgamento, até a própria criação se levantará e testemunhará a justiça de Deus quando ele mandar os homens para o inferno. Você não pode entender quão hediondo é este pecado se você não entender e não conhecer a Deus. Jovens, tudo que vocês estão recebendo, o livro de Provérbios nos diz: obtenham sabedoria. Vocês estão obtendo sabedoria. Se você quiser sabedoria, conheça a Deus. Para que aprendam a andar e a temer a Deus. Agora, olhe para as consequências imediatas do pecado. É incrível o que diz o verso 7 do capítulo 3. Então os olhos de ambos estavam abertos. Eles sabiam que estavam nus. Costuraram folha de figueira, fizeram coberturas. Deram cobertura para os lombos. Eles ouviram o som do Senhor andando no jardim. No frescor do dia, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Agora olhe para 2 coisas. Duas coisas foram feitas por Deus, para Deus, e agora estão se escondendo
de Deus. Olhe para isso. Esse é um ponto muito importante, jovem, especialmente aqueles de vocês que estão em casamento. Versículo 23. O homem disse: essa que agora é osso do meu osso, carne da minha carne, será chamada mulher, que foi tirada do homem. Então, ambos criados por Deus estão se escondendo de Deus. E agora você tem dois indivíduos feitos por Deus, que se tornaram um, osso de osso, carne de carne, e agora eles estão se escondendo um do outro. Jovem, escute, nosso mundo está cheio de tanta controvérsia e caos, absurdos, estupidez, perigo, tantos problemas complexos. Mas a raiz disso não é complexa, não é nada complexa. A raiz do problema é o pecado. E a única resposta para esse problema é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, se você quer curar o mundo, não corra atrás de coisas sociais, de ajuda social. Não persiga filosofias de homens nascidos da especulação. Não procure nada disso. O Evangelho, para colar relacionamentos, precisa curar o relacionamento entre Deus e o homem. É o Evangelho que vai curar relacionamento entre homens e mulheres, entre povos, diferentes tamanhos, pessoas de todas as raças. A solução em um só lugar, no Evangelho de Jesus Cristo, onde está a raiz do pecado e da sua destruição. Só isso, só o Evangelho. Agora vamos ver o julgamento, capítulo 3. O julgamento sobre a mulher e o homem. Para a mulher ele disse: eu multiplicarei a sua dor no parto. Em dor você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele te governará. Então ele disse: Adão, porque você ouviu a voz da sua mulher, e comeu da árvore, sob a qual ordenei para você não comer. Maldita é a terra por sua causa. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos, cardos e abrolhos crescerão para ti. Comerás a planta do campo. Com o sol do teu rosto comerás pão, até voltar ao pó, porque dele foste tirado. Porque és pó, e ao pó retornará. Filosofia nasceu por volta de 5 séculos. 5 séculos antes de Cristo. Uns atribuir a Tales, a outros. Mas você poderia trazer todos aqueles homens para uma sala. Você vê algo em nós que acha a mortalidade desagradável. Que ainda há algo em nós que diz que não fomos feitos para morrer. Algo sobre a morte que nos dá angústia, nos traz angústia, porque não é justo, não é justo, não é natural. Porque não é natural. Sua natureza é adversa a isso, tem uma razão para isso. Não é natural, é sobrenatural. É imposto uma punição. E essa é a ruína de todos nós. Todos os homens, todos os pensadores. Muitos de vocês jovens provavelmente já viram obras de arte. Você vê um filósofo olhando para a janela de uma catedral ou de uma academia. Ele está lá. Você pensa, quão mórbida é essa pessoa? Não estamos entendendo. O que está acontecendo aqui? Ele está se deliciando com a morte. Ele está contemplando sua própria existência. Ele está contemplando sua mortalidade. Ele está tentando entender o que eu sou. Que agora a definição é perdido para a morte. Que eu existo. Qual é o sentido da vida?
Eu lembro que eu era jovem, tinha 17 anos. Eu era meio cheio de mim, cheio de vida. Realmente não tinha nenhuma preocupação com o mundo. Para um homem muito forte, homem inteligente. Eu queria ser como ele. Mas eu só queria ser como ele. Um dia estávamos em Sandarame, criávamos cavalo. Charlotte, estávamos desenrolando arame. Do outro lado do bar, estávamos falando sobre o próximo ano de basquete e tudo mais. E de repente, estava ansioso, mas eu ouvi gritar. Eu me lembro que o fio caiu do outro lado. Eu ouvi cair e eu o peguei. E ele caiu. E ele estava morto. Naquele momento, algo aconteceu. Embora eu não tivesse formação acadêmica, eu entrei naquela lista dos filósofos. Fiquei zangado, fiquei com raiva, porque não tinha resposta. Veja, eu queria ser como ele. E ele estava morto. Nunca pensei que iria estar à altura dele, mas mesmo que eu morresse, eu o seguiria. Então, o que importa? O que importa? Se eu for forte, eu me tornarei fraco. O que importa se eu for jovem? No meu auge, eu vou envelhecer. O que importa se eu treinar minha mente e conseguir fazer matemática como meu pai conseguia fazer? Eu vou perder a cabeça um dia. Possivelmente de uma só vez, possivelmente ou talvez gradualmente, vou sentar no sofá como um homem velho e ver os meus pensamentos à deriva. Longe, ou se eu me apaixonar, quero dizer, qual a utilidade da poesia agora? Minha esposa vai morrer. Eu vou morrer. Então eu penso, todas as coisas que eu vi, estrelas, luas, outonos, sol nasceu, sol se pôr, minha irmã dançando, com flores no cabelo, todo cavalo andando na sua força. Tudo estará perdido. Por que estará perdido? Isso não importa. Talvez os filósofos contemporâneos, depois de Jean-Paul Sartre, estivessem certos. Tudo é simplesmente absurdo. Talvez Salomão estivesse certo. Um dia, o dia da morte de um homem é melhor do que o seu nascimento, porque pelo menos a angústia da morte vai acabar. Você vê isso? Isso é tudo por causa do pecado. Tudo isso é por causa do pecado. Uma vez que nosso relacionamento vertical, nosso relacionamento com o nosso Criador foi cortado, todo o resto se dissolveu, se destruiu. É assim que somos, não? Imaginamos a idiotice, a estupidez de um homem ligado a um sistema de suporte da vida. Está usando toda a força que tem para arrancar a corda da parede. Pecado. É por isso que os puritanos se referem ao pecado como insanidade. E isso é o julgamento de Deus. É por isso que até mesmo aqueles povos que em tempos passados, de fora de Israel, que tinham oráculos da lei, lutavam com essa ideia incômoda de que algo em minha existência está deslocada, não está certo, algo que não está certo.
Então, o que você faz? Você pode ser um homem pensador na miséria, ou você pode comer e beber e saciar sua luxúria, porque amanhã nós morreremos. Ou, neste julgamento, você pode encontrar misericórdia. Você pode encontrar misericórdia. E o que é essa misericórdia? Da dor da misericórdia no parto. E o que é essa misericórdia? Futilidade do trabalho e da vida. Você vê, esses são julgamentos. Não misericórdias, sim julgamentos. Mas são as maiores misericórdias se você entender corretamente. Toda vez que uma mulher está dando à luz e sofrendo dor, Deus está gritando para aquela mulher: caída, 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 volte, retorne, retorne. Toda vez que um homem se levanta de manhã, antes do sol sair, para trabalhar horas e horas por dia, para não colher nada, e ele volta para casa derrotado e cansado, é misericórdia de Deus clamando para ele, dizendo: caído, 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 retorne, retorne, volte, retorne. Cada vez que um homem e uma mulher são dilacerados pelas costuras, pais, não há nada além de lutar, há uma graça, que é um aviso do que está por vir. Você é caído, caído, retorne, retorne, volte, volte para mim. Esse é um aspecto do arrependimento que não é enfatizado o suficiente. Não é apenas se sentir triste. O filósofo pagão pode fazer. Isso é voltar. Mas é voltar. Você deve acreditar em Deus. Agora, retorne. Volte. Mas agora aqui está a questão da humanidade para os teólogos, para os filósofos. Como devemos retornar? Como devemos retornar? Nosso Pai. Sim, todos nós temos um Pai. Nosso Pai caiu, nós caímos com Ele. E não apenas caímos com Ele, nós seguimos Ele em sua rebelião contra Deus. Como podemos voltar? Como podemos retornar? Não é absolutamente espetacular? A mais alta demonstração de sabedoria que no julgamento de Deus sobre a serpente Ele nos traz esperança. Olhe para o verso 3. 3:15. Porém, inimizade entre você, falando entre o diabo e a mulher, entre sua semente e a semente dela, e ele pisará sua cabeça e o machucará, e ele a morderá no calcanhar. Agora, primeiro, vamos ver uma aplicação geral. Isso é mais do que tem a ver com o homem e suas adversidades. Adversidades comuns com cobras. É mais do que isso. Tem muito mais a ver. Tem a ver com algo que veremos imediatamente após esse capítulo. No capítulo 4. Veremos que seremos um povo redimido. Mas esse povo redimido terá que viver e lutar, e sofrer em um mundo caído, que a Bíblia vê duas linhas que vão surgir. Nós podemos
acreditar que viemos incrédulos e um persegue o outro. Um persegue o outro até a morte. Haverá um povo de Deus ao longo da história humana, mas esse povo que rejeitou a misericórdia lutará contra o povo até o fim e a consumação de todas as coisas. Isso é uma aplicação, mas a aplicação maior é essa. Ele está falando, como o Rabino diz, ele está falando do Messias. Ele está falando de Cristo, na própria maldição dada ao diabo, no próprio julgamento pronunciado sobre ele. Encontramos o proto-evangelho, encontramos a primeira promessa do evangelho, que Deus enviaria alguém nascido da nossa linhagem, osso de nosso osso, carne da nossa carne, o irmão mais velho, irá destruir as obras do diabo e trazer seu povo de volta a Deus. Nunca se esqueça da história da redenção. Lá só há apenas um herói. Só há apenas um herói. Há apenas um herói e é o Messias, é Jesus Cristo. Você o conhece? Como Jesus Cristo. Agora, vamos continuar com isso, mas eu quero, antes de sairmos deste capítulo, eu só quero que você veja algo. Quero que você veja versículo 21. Depois de receber a promessa de que alguém viria, temos uma dica. Apenas uma dica. De alguma forma, aquele que vem, sacrifício estará envolvido. 21. O Senhor Deus fez vestes de pele para Adão e sua esposa e os vestiu para cobri-los. Agora, nós chegamos ao capítulo 4. E o que está acontecendo? O pecado se espalha. O pecado se espalhou como uma gangrena. Uma verdadeira pandemia, uma verdadeira praga. Então vemos que Caim e Abel, que notamos especialmente sobre a família, porque o relacionamento mais próximo que nós podemos ter, humanamente falando, é a família. E o que acontece, relação vertical é destruída. Quando ela é destruída, o que acontece na família? Destruição e morte. Segure seu lugar aqui, segure sua Bíblia aqui por um minuto. Quero mostrar a você algo muito rápido. O homem se tornou vil. Vá para 1 João. 1 João capítulo 3. Versículo 11. Pois essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que devemos amar uns aos outros. Caim era maligno e matou o seu irmão. Este é o filho de Adão. Veja o que aconteceu. Esse filho agora é a sua característica que descreve acima de si mesmo. A descrição é que ele é filho do mal. Que rápido. Que é definido por ele, capacitado. Que é descrito por ele. Se você quiser saber a característica principal de Caim, ele era do mal. Ele era mau. Ele matou seu irmão. Você diz sim. O que temos aqui? Uma demonstração de violência de irmão contra irmão. Acho que temos muito mais. Acho que temos algo mais profundo. Porque quando João diz Caim matou Abel, ele usa uma palavra muito específica, que é muitas vezes usada na literatura religiosa em relação ao sacrifício. Açougueiro, sim. Assassino, sim. Mas muitas vezes em relação ao sacrifício. Eu acredito que estamos vendo aqui o tal ódio agora manifestado a Deus por este jovem, que basicamente a narrativa é: não aceitou o meu sacrifício? Não gostou do meu sacrifício? Gostou do sacrifício do meu irmão? Gostou mais do sacrifício dele? Vou te dar um sacrifício então.
Não me surpreenderia, como muitos eruditos gregos disseram, que ele não apenas matou seu irmão, ele o sacrificou. Aqui podemos ver algo que os homens se recusam a acreditar. Não apenas estamos caídos, não apenas estamos apaixonados pelo pecado, nos deliciando nele, mas somos uma raça que odeia veementemente Deus. Por que odiamos Deus? Bem, isso é fácil. Porque Ele é bom. Por que odiamos Deus? Quando eu estou falando os universitários, eles estão sempre, sabe, eles tentam usar ideias que nos opomos a Deus por causa da sua visão arcaica, de santidade. E se você é Deus porque Ele é bom, você é Deus porque Ele é amor. E você não tem amor, você é mau. Isso é o homem. Na verdade, eu acho incrível quando eu estou pregando e uso a palavra pecador, ninguém realmente tem problema com isso, mas quando eu digo à congregação que eles são maus, uma história totalmente diferente. Que vemos, é que podemos ver que essa meia geração, passamos um homem ou uma mulher criados à imagem de Deus para alguém cheio de ódio por Deus. Então vamos para o capítulo 6, e o que vemos? A corrupção da humanidade, o fim de qualquer separação que parecia entre piedosos e ímpios. Os antigos acreditavam que era uma aliança, mesmo com o demônio. No entanto, você quer levar isso, sabe, isso continua crescendo e descendo a colina, até que não haja nada além de julgamento. Mais julgamento, mais julgamento. Como era o homem antes do dilúvio? Olha em Gênesis capítulo 6. Olhe para o verso 5. Então o Senhor viu a maldade do homem era grande na terra, que a intenção dos seus pensamentos continuamente e do seu coração era mau. Parece uma hipérbole. Não é um exagero. Além da graça restritiva de Deus, homens, mulheres, crianças, corra, corra, corra de cabeça para o mal. Agora, para que você não se destaque nessa narrativa, se eu pudesse tirar do seu coração cada pensamento que você já pensou, cada ação que você já fez, eu pudesse colocar ali um pendrive, e eu segurei aquele pendrive, e eu dizer, agora vou colocá-lo no computador, vamos mostrá-lo nessa tela para a congregação. Você pularia da sua cadeira gritando, não, você correria até aqui, se necessário, por violência. Você tiraria da minha mão, porque, jovem, me escute, porque você pensou coisas tão vis, tão perversas, que você não pode nem compartilhar com o seu amigo mais próximo. Você vê isso numa narrativa imparcial. Isso é verdade. Como eu faço? Como eu sei disso? Porque eu sou um professor. Que é o que a palavra de Deus nos ensina, é porque a minha própria experiência, a realidade de todos nós, somos uma raça contaminada, pelo pecado. Agora, olhe para o homem depois do dilúvio, capítulo 21. E o Senhor sentiu um aroma suave, e o Senhor disse para si mesmo, nunca mais amaldiçoarei o chão por causa do homem, pois a intenção do coração do homem é má desde a sua juventude. Agora, essa palavra juventude também pode incluir uma criança muito, muito jovem. Muito, muito jovem. Não é maravilhoso? Não é incrível? Não ter de ensinar uma criança a fazer mal? Você tem que ensinar uma criança a fazer o bem. E isso por disciplina e recompensa. Digamos que eu leve uma criança de 4 anos em uma sala de observação e eu tenho uma criança de 4 anos. Eu apresento antes essa criança os brinquedos mais fantásticos
que alguém já criou. Até que, finalmente, eu encontro o brinquedo que toda vez que eu coloque na mão da criança, a criança joga no chão, então eu pego, coloco na mão, ele joga de novo. Então eu coloco outro brinquedo, ela começa a jogar o brinquedo do outro lado da sala, outra criança vai querer mais aquele brinquedo que eu apresentei. Eu apenas trago outra criança de 4 anos e dou a essa outra criança o brinquedo. O que acontece? Guerra mundial. Veja, desde a nossa juventude, isso é ontológico. Isso não é um comportamento aprendido. Isso não é algo cultivado, meu amigo. Não é algo cultivado. Isso é essência. Isso é a natureza dos filhos da ira. Por natureza, pecadores. Teologicamente, filosoficamente, não há separação entre a vontade e a natureza. A natureza demonstra vontade. Eu estava na Amazônia há anos atrás, eu era muito jovem. E eu me lembro de caminhar perto de um rio. Tinha, na verdade, uma espécie de praia de areia que era muito difícil. Eu estava caminhando por ela, vi 2 crianças brincando, e apenas por um momento havia apenas um pensamento descuidado em minha mente. Muito descuidado, muito estúpido. Sei comigo mesmo, olhe para essas 2 crianças, não manchadas pela televisão, por mídia. Eles não têm o mal deste mundo, não lhe foi apresentado, lá estão eles, a jogar, a brincar. Bem, caminhei pela praia durante cerca de 5 minutos e voltei a eles, estavam a brigar um com o outro. Disse adeus paraíso. Olá, Caim e Abel. Está dentro de nós. Você sabe o que há de errado com isso? Com a nossa cultura? É sempre a outra pessoa, é sempre o outro, é sempre a outra pessoa. O inferno está cheio de pessoas com essa filosofia. Não sou eu. Não, sou eu. Sou eu. Então, antes do dilúvio, temos pecadores. Depois do dilúvio, nada mudou. Toda aquela água não poderia lavar a raça humana. Todo aquele julgamento não poderia incutir medo, mesmo naqueles a quem Deus salvou. Imediatamente após Noé estar bêbado, então a perversão de seu filho. Então no capítulo 11, a Torre de Babel. Então no capítulo 18 e 19, a Sodoma e Gomorra. E como o homem se espalhou por todo o mundo, assim se espalhou sua corrupção moral. E cobriu todo o planeta. Agora, quero que a gente vá rapidamente, muito rapidamente, correndo para o livro de Romanos. Capítulo 1, Romanos capítulo 1. Romanos 1, 2 e 3 é muito, muito importante. O que Paulo está procurando fazer aqui, qual é o seu propósito primordial em Romanos 1, 2, 3? Condenar o mundo inteiro e deixá-lo sem esperança. Esse é o propósito dele. Condenar o mundo inteiro. Agora, vamos dividir isso um pouco. 18 a 32 do capítulo 1. É muito possível que Paulo esteja falando sobre aquele bárbaro selvagem. O pagão dos pagãos. E ele começa a apontar pecado após pecado, pecado após pecado. Ele aponta para ele, descreve muito claramente. E Paulo continua condenando o pagão dos pagãos. E o que acontece? Bem, o filósofo se levanta e ele diz: Paulo, nós não tínhamos ideia
Nós não tínhamos ideia. Embora você não faça parte da nossa companhia, da nossa empresa, você atingiu o prego na cabeça, aqueles bárbaros pagãos, aqueles incultos, pessoas incivilizadas, fora do Império Romano. Eles são vis, eles são maus. Paulo, nós aplaudimos você. Extremamente perspicaz e útil a sua palestra. Parabéns. Então Paulo vira o dedo, aponta para eles, diz: ai de você, porque você é a mesma coisa que ele. Então ele rasga o moralista, o ceticista. Que eu me lembro antes de me converter, filosofia ou literatura, lendo poesia sobre virtude, amor e todo tipo de coisa. E eu sentava lá e palavras. Pode me mostrar o que pode ser visto. Palavras inúteis. Então quando eles aplaudem Paulo se vira para eles e diz: ai de vocês, que você é tão vil, com todos os seus acadêmicos, com todo o seu pensamento soberbo, toda a sua filosofia, não te fez nenhum bem. Naquele momento, Paulo chamou a atenção até dos seus maiores inimigos, os rabinos, os judaizantes. Eles se levantaram e disseram: Paulo, talvez precisemos repensar isso. Você denunciou brilhantemente o bárbaro e o moralista. Você está certo, Paulo. Então Paulo, sem amigos, virou o dedo para eles e disse: e ai de vocês, acima de todos os homens, porque você recebeu as próprias leis de Deus. E você não obedeceu. Então Paulo deixa todo mundo e diz que está todo mundo condenado. Então a partir daquilo, nós agora avançamos milhares de anos no futuro. Temos uma das civilizações mais sofisticadas. Saímos da civilização grega, do Império Romano. E vemos que nada mudou. Nada mudou. Então avançamos mais de 2000 anos. E olhem nós aqui. Podemos ver que nada mudou. Pecado. O pecado é mortal. Agora vamos voltar para Gênesis. Gênesis capítulo 9. Versículo 8. Então Deus falou a Noé e a seus filhos, dizendo: eis que eu mesmo estabeleço a minha aliança com você. Note que não temos tempo para entrar nisso. Eu mesmo estabeleço a minha aliança com você. Essa linguagem é muito importante, isso é muito importante, é extremamente importante. Isso não é Noé e Deus sentados à mesa e tendo negociações, alianças. Não são assim alianças com Deus. Ele diz: eu mesmo estabeleço a minha aliança com você e com a tua descendência, e com todos os seres vivos que estão contigo, as aves, o gado e todos os animais da terra, e tudo o que sair da arca, até todos os animais da terra. Eu estabeleci minha aliança com você, e toda a carne nunca mais será exterminada pela água do dilúvio. Nem haverá novamente um dilúvio para destruir a terra. Deus disse que este é o sinal da aliança que eu estou fazendo entre eu e você e todos os seres vivos que estão com você por todas as gerações sucessivas. Eu coloco a minha aliança na nuvem, meu arco-íris, e será um sinal, uma aliança entre eu e você, o arco-íris, a minha aliança. Isso é conhecido como aliança noética. Mas eu prefiro um outro nome. Um outro título é o Pacto de Preservação. Escreva isso. Isso vai ajudá-lo a entender o que está acontecendo aqui. Os velhos estudiosos, os antigos, se referiram isso principalmente como Pacto de Preservação. Por quê? Porque se você olhar de perto, é exatamente isso que está sendo dito para você. Você está pronto?
Ouça, não é? Todos vocês deveriam morrer todos os dias. Cada um de vocês que saíram da arca, vocês deveriam morrer todos os dias. E com o passar dos anos, ao longo dos anos, dos séculos de história, não houve um dia neste planeta o qual Deus não deveria ter matado todo mundo. Todos. E é isso que você tem que entender. Você tem que entender. Isso é por causa da aliança, é por causa da aliança de Deus que Ele não varre a face da terra todos os dias da história humana. Lê aqui comigo rapidamente. Vou lhe mostrar algo em Mateus. Mateus capítulo 5. Versículo 45. Versículo 44. Eu digo a vocês que amem seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que vocês sejam filhos de seus pais que estão no céu, porque por causa do seu filho se levanta sobre o mal e o bem, e enviará chuva sobre justos e injustos. Você sabe como isso acontece? Está pactuado, acredito que isso se relaciona diretamente com a aliança noética. Como pode um Deus santo e justo ser gentil com homens maus? Como ele pode fazer isso? Qualquer coisa além de destruí-lo. Que ele fez um pacto de preservação. E qual é o propósito desse pacto? De preservação. Ah, é glorioso. Qual é o propósito do pacto de preservação? Isso é maravilhoso. Você deve morrer a cada dia, mas eu preservarei a terra para realizar a minha obra de redenção e antecipar o cumprimento da minha promessa em Gênesis 3,15. Porque Deus preserva a terra para a sua própria glória. Porque nessa terra Ele determinou fazer uma obra de redenção, uma obra de redenção, de salvação. Sim, motivada pelo fato de que Ele é amor. Mas muito além disso, revelar a toda a criação, tanto no céu quanto na terra, que Ele é tudo, que o grande mistério da providência de Deus, sim, além da queda, foi decretado para que por ela, tanto os homens como os anjos conheçam a Deus, para que conheçam a Deus. Agora, quero chegar ao meio disso, à medula disso, ao centro disso. Deus está fazendo uma obra de redenção. Ele está salvando um povo para si mesmo. Mas essa obra de redenção só pode ser realizada de uma maneira que seja consistente com os atributos de Deus. Deixa eu mostrar o problema. A partir do conhecimento escasso que temos das Escrituras, podemos tirar certas conclusões sobre Satanás. Que quando ele caiu, ele se encontrou com a justiça. Perfeita justiça, sem misericórdia. Perfeita justiça. Você pode imaginar como isso abalou o céu quando Adão e Eva, apesar de se encontrarem com a justiça perfeita, eles também encontraram uma promessa de redenção. Você não está me ouvindo? Esta conversa, este céu conturbado, você vê o homem e diz que eles estão preocupados com o fato de Deus julgar os homens, o céu está preocupado com o fato de que Deus os salva.
Quando Deus mostrou perfeita justiça a Satanás e aos anjos que se rebelaram junto com ele, não houve murmuração no céu, não houve problema filosófico, mas quando o homem caiu e Deus ofereceu misericórdia, começou o problema da era, o problema do século, resolvido até que Cristo morra no Calvário. Como pode um Deus justo justificar homens injustos? Esse é o maior problema da humanidade, da história da humanidade. Como ele pode fazer isso? Adão deveria ter morrido naquele momento, sem uma promessa, que estaria justificado. Aqui está outro problema, que Noé deveria ter morrido no dilúvio, com todos os outros. Você já percebeu isso? Bem, mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. E o que você acha que foi graça soberana? Então foi o resultado do mérito de Noé, essa graça. E a distinção na moralidade de Noé, comparada com o resto do mundo, é o resultado do ato da graça de Deus trabalhando nele. Mas anote, a coisa toda de volta à graça soberana de Deus. Noé deveria ter morrido. E Abraão, um amigo de Deus? Onde está sua justiça, Deus? Ele duvidou de você. Ele colocou sua esposa em perigo. Ele deveria ter morrido. Israel, seu povo. Você pode imaginar Satanás ali de pé, acusando? Seu povo, eles me adoraram no deserto. Não foi você que disse que eles deveriam morrer? E Davi, realmente, um homem segundo o seu coração, ele é um assassino, é um adúltero. Ele deveria morrer. O problema do século, o dilema divino. Todos eles deveriam morrer. Como Deus pode perdoá-los? Como Deus pode redimir um povo pecador, rebelde, perverso, corrupto, e ao mesmo tempo manter sua justiça? Correndo o risco de dramatizar demais o assunto. Você pode imaginar isso? As zombarias do acusador contra Deus, repetidas vezes. Sabe que era assim que ele tinha o poder da morte, das acusações. Este deve morrer, onde está a tua justiça? Esse deve morrer, onde está a sua justiça? Esse povo todo deve morrer, onde está a sua justiça? Este plano redentor ao longo dos tempos, como você pode chamar isso? De seu povo, a justiça de Deus. Bem, todas essas perguntas foram respondidas 2000 anos atrás. Por uma questão de ilustração, digamos que Deus chama Satanás diante do trono e diz: você quer saber como eu posso dar a esses primeiros pais caídos uma promessa de esperança? Quer saber como eu posso salvar Noé? Sim, pecador Noé, do dilúvio. Quer saber como posso chamar Abraão de meu amigo? É essa a sua pergunta? Quer saber como posso chamar Israel de meu povo? Quer saber como posso chamar Davi de meu filho? Olhe para o Calvário. Olhe para o Calvário. Porque agora o meu filho carrega o pecado e a maldição de todos eles.
E a minha ira foi toda em cima dele, até que a minha justiça seja totalmente satisfeita. Você vê, aqui está algo que você precisa entender. Os puritanos, Otávio, Winslow, Bates, especialmente Bates. Bates escreveu um livro, William Bates, A Harmonia dos Atributos de Deus. Bem, o que ele quer dizer? Bem, você vê que há um problema. Deixa-me mostrar para você. Deixa-me usar a Bíblia para mostrar para você, olhando em Romanos, o livro de Romanos. Verso 25, Deus mostrou publicamente, falando de Jesus Cristo. Ele colocou, como Martin Lloyd Jones costumava dizer, diga com amor. Você conhece cartazes como quando você vai a algum lugar nesta área, encosta a montanha, não pode vê-la porque há cartaz em todos os lugares. Que ele colocou uma placa, porque Deus fez o seu filho morrer. É o centro da religião do universo, pendurado em um madeiro. Por quê?